Vamos iniciar mais um vídeo sobre esse estudo que estamos fazendo sobre o sono, a importância desse momento da nossa vida, que muitos acreditam até que é uma perda de tempo, que poderia estar agindo e estar dormindo no sono, descansando. E tem pessoas que preferem ficar aqui em vigília, na atividade, trabalhando. E é nessa série de estudos que vamos ver outro aspecto, outra visão sobre esse momento. E no vídeo de hoje iremos trabalhar o sono, a mediunidade e o desprendimento. Então vamos lá, vamos refletir baseados no capítulo 17, principalmente, do livro Evolução em Dois Mundos. O sono, o desprendimento, a mediunidade. Esta relação traz para o ser humano um processo evolutivo e que ainda está acontecendo de aos poucos existir um afastamento, vamos assim dizer, um desprendimento do espírito e do corpo físico. Esse desprendimento não está relacionado à morte, mas está relacionado à percepção do mundo espiritual. E isto aconteceu de forma gradativa e está acontecendo ainda. Mas no início da evolução humana, quando estávamos ainda no período pré-histórico, vivendo em cavernas, em grupos, como um grupo bem próximo de um sentido assim animal, de uma comunidade de animais, porque estávamos ainda mais para a animalização, para o processo instintivo do que racional, mas já tínhamos o pensamento contínuo. O sono nesse período era uma recuperação realmente do corpo físico, das atividades do dia a dia. Mas, devagar, foi acontecendo uma transformação. Aos poucos, houve um período houve o desprendimento. Como eu falei, esse desprendimento não é a morte. É um pequeno afastamento, vamos assim dizer, das relações muito fechadas da mente, do espírito com o corpo físico. Começou a se afrouxar os laços. Estamos falando assim de forma mais filosófica. O que aconteceu? Quando se dorme, há um treino, porque o corpo fica ali adormecido em recuperação, mas o espírito permanece em atividade. E aos poucos, com a evolução humana, nesse momento do sono, o espírito começou a se libertar mais do corpo. E esse libertar-se do corpo significa ter um contato com o mundo espiritual. E com este contato com o mundo espiritual, permitiu gradativamente a ter uma compreensão diferente da vida. Surgiram aquelas histórias mitológicas, provavelmente os monstros que existam aí, as denominações monstruosas que vêm ao longo do tempo, provêm desses momentos do sono, de sonhos e também de visões espirituais de seres animalizados do mundo espiritual, com um perispírito transformado em verdadeiras feras, que a gente já vê aí, né? A gente tem notícias nos livros descritos por vários trabalhadores do bem, como Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, entre outros, que descrevem essa transformação do perispírito em virtude de um pensamento voltado
para fazer o mal, de vingança, de raiva, de ódio, de revolta, que com o tempo transforma também o perispírito. Mas não vamos entrar neste detalhe. Fiz esse parênteses para dar essa explicação. Então, nessas ações surgiram, né, as mitologias, essas descrições desses seres, porque muitos nesse momento, quando voltavam e acordavam, estavam em vigília, acordado, começaram a ter a mesma percepção que tinham quando estava no período do sono, dormindo. Então, quando dormiam, era um exercício de desprendimento do espírito do corpo físico. E quando alguns deles, esse desprendimento se tornou um pouco mais amplo, houve uma transformação desta relação da mente do espírito com as informações que iam para o cérebro e para, claro, né, no momento que estamos acordados nesta relação, como eu estou falando aqui em vigília, sou eu, o espírito, Gustavo, que estou utilizando nesse momento o meu corpo físico. Então o espírito estou falando pelo meu corpo. Então o corpo físico tem essa função, né, de permitir esta relação com o mundo material. Mas a função é uma função de evolução moral e intelectual do espírito. Assim, nesse processo evolutivo humano, como o nome do livro, né, Evolução em Dois Mundos, essa evolução não se dá só aqui, se dá no mundo espiritual e aqui. E no momento do sono em que estamos encarnados, mas entramos em relação com o mundo espiritual, aprendemos muito. E assim, ao longo do tempo desse desprendimento, alguns foram assim, como ele chama, a mediunidade inicial. Começou alguns a ter essa percepção, aí surgiram as relações boas ou não com o mundo espiritual, de acordo com as intenções. Surgiram a magia negra, ou goécia, como André Luiz também chama no livro Mecanismo da Mediunidade, que era uma expressão que Dr. Vido gostava de usar, se referindo à magia negra, magia maléfica, o nome, a expressão que queira usar, o importante é entender. Então, esta relação do homem pode ser boa ou não, mas eu vou expandir ainda mais esta relação. Esse processo evolutivo humano. Esta relação que expressamos do início da mediunidade, desta expansão da relação do mundo espiritual com o mundo físico, é muito maior. É muito maior. E para a gente refletir, eu vou trazer uma citação aqui do nosso irmão Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Acompanhe comigo a leitura e vamos refletir. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 8, Associação. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Vejam, amigos, como é sério, como essa história é séria, sim. À medida que vamos expandindo, que nossa mente, que o nosso pensamento, ele se expande em ondas, em correntes de pensamento, nós estamos nos relacionando exatamente com aqueles que pensam como nós.
Nós sintonizamos e essa sintonia não é um caminho só de ida, é um caminho de ida e de volta. Assim, temos dois aspectos interessantes para a gente pensar. Quando falamos que a mediunidade adquirida ao longo do tempo por alguns que têm essa relação mais íntima com o mundo espiritual, é verdade, isso acontece. Porém, toda a humanidade, todos nós nos relacionamos uns com os outros, de acordo com os desejos individuais de cada um, com o que você é, com o que você possui. Assim, é importante a gente ter sempre a vigilância do que a gente quer, da nossa trajetória. A gente não pode ficar no dia a dia vagando aqui na terra, deixando o vento levar. Temos que agir diariamente à procura do nosso objetivo, à procura e realizando o nosso objetivo espiritual, que pode não ser muito claro. A gente não consegue, às vezes, definir, eu tenho que fazer isso. Mas no dia a dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida, a gente tem a certeza do caminho certo. A gente tem a certeza do melhor caminho, vamos assim dizer. Nas decisões, nas pequenas decisões que nós tomamos. Essa relação do nosso pensamento que se expande e que absorvemos, também está relacionado a esse momento do sono, do desprendimento, porque surge também a intuição, que é uma mediunidade também. É um tipo de mediunidade, a intuição. Está lá no Livro dos Médiuns. E a base de toda a mediunidade é a intuição. E todos nós temos. Dentro desse pensamento, todos nós captamos, emitimos pensamentos. Assim, o processo também de desprendimento facilitou esta entrada e esta saída, esta comunicação e expansão do pensamento. E vamos aqui olhar mais uma vez, ler mais uma vez um trecho do mesmo capítulo, Pensamento e Vida. Muito interessante sobre isso. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Em qualquer momento, nós somos as somas de muitos. Aí vou dar um exemplo que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que um senhor, acreditando ser o escritor que ele está escrevendo, naquele momento, uns artigos não muito bons, uns artigos com certo desequilíbrio, e, na verdade, ele está intuído por espíritos que se associaram a ele em virtude do seu pensamento, do seu desequilíbrio. Assim é no dia a dia da gente. O que nós fizermos, seja no trabalho, seja no processo educativo, na aula, na escola, em casa, nós estamos associando, o capítulo Associação do livro Pensamento e Vida, nós estamos nos associando com encarnados e com desencarnados, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o que nós somos, com as nossas atitudes. A gente esconde dos outros aqui encarnado, mas o nosso pensamento, o que a gente é, sai, se expande nas ondas do pensamento ao infinito. E entra em ressonância com grupos de pensamentos similar ao nosso, que nós influenciamos e recebemos influência. Dentro dessa perspectiva, vamos nos encaminhar aqui
para o encerramento do vídeo, mas com a reflexão final. O nosso equilíbrio interior está muito relacionado também com o sono, o período do sono, do sonho, nos lugares para onde vamos e nos sonhos ou pesadelos que nós temos. Existe uma relação muito grande. E eu vou dar um exemplo, só um exemplo aqui, da obsessão onírica, é uma expressão, né, onírica de sono, de dormir, que é um capítulo do livro Medicina e Mediunidade do Dr. Vitor, que ele entra em detalhes sobre essa relação quando nós dormimos e entramos em relação com o nosso passado, porque muitas vezes, quando dormimos, vamos para lugares bons ou não, que em vidas anteriores convivíamos. Assim poderemos ir para regiões espirituais de desequilíbrio ou de harmonia. Assim, a obsessão onírica, obsessão no período do sono, é quando o espírito se aproveita desse momento do desprendimento e influencia, provocando pesadelos e também a nossa ida a lugares não muito agradáveis, a lugares densos do plano espiritual. Tenhamos cuidado com a nossa dormida, com o nosso momento do sonho. Assim, vamos encerrando com uma citação do nosso irmão Emmanuel no livro O Consolador. Vamos lá, para a gente encerrar a nossa reflexão. Lá na questão 383 do livro Consolador, Emmanuel nos diz: todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Então, irmãos, como eu falei no início do vídeo, esse processo ainda ocorre. Esse momento que estamos no momento do sono, do desprendimento, ainda faz parte do nosso processo evolutivo, porque a mediunidade, que a gente olha assim, no sentido, quando falando aqui, nesse momento que eu estou falando de mediunidade, é daqueles que a gente chama de médios, no sentido de ter uma percepção maior, de ter um contato mais direto com o plano espiritual, os médios escreventes, os que dão comunicação através da voz, né, a psicofonia de espíritos, entre outras, os médios videntes e entre outras mediunidades que existem. Normalmente, como chamando os médios, a gente especificamente está se referindo comumente a esses irmãos que têm essa característica. Mas a mediunidade, como nós vimos, essa relação mental, essa troca de informações, todos nós temos. Todos nós temos, mesmo que não venha para a consciência. Como está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. E o que Emmanuel nos diz aqui é que faz parte do processo evolutivo termos uma percepção maior, uma interação maior com o mundo espiritual. Isto vai acontecer. Nos mundos evoluídos, esta relação do encarnado com o desencarnado é muito mais tênue. Por quê? Porque a mediunidade, ou essa relação, essa comunicação, essa percepção e essa integração do mundo físico aqui, material, com o mundo espiritual, é muito mais sutil, muito mais direta. E é isso que vai acontecer, como diz Emmanuel aqui, voltando aqui para o texto, né? Ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo,
as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos, com a mudança da nossa mentalidade, o nosso padrão vibratório que está acontecendo, e isso acontece constantemente. Nós estamos sempre nos transformando, a humanidade está se transformando, o padrão mental vibrátil interno de todo mundo está mudando. E essa mudança, esse momento de transição planetária está relacionado a isso. A nossa transformação interior. A transformação do planeta e a transformação do planeta interno. Essa mudança do nosso mundo íntimo, do nosso universo mental, das relações do nosso passado, das nossas construções ao longo da vida, faz parte da transformação planetária. E no vídeo seguinte, que iremos tratar sobre o sonho, o pesadelo e o equilíbrio mental. Como o sonho e o pesadelo está relacionado com o que nos diz sobre o que nós temos aqui no nosso interior, sobre o que nós somos. Porque é importante, dia a dia, a gente ter esse entendimento das necessidades do nosso espírito. Quando eu falo do nosso espírito, não é uma terceira pessoa, né? Isso aqui sou eu, meu espírito está ali é o espírito e aqui sou eu. Não, quando eu falo do nosso espírito, é de você. É você. Você é o espírito. Você é o espírito. Você é que vai transformar o seu mundo. Dia a dia e noite a noite no período do sono. Veja como o período do sono é importante para a nossa evolução e para o nosso equilíbrio mental. Principalmente esse que iremos ver no próximo vídeo. Quando eu falo equilíbrio mental, não é só todos que estão desequilibrados. Nós todos temos ainda o que mudar, o que transformar. Sermos seres mais harmônicos com o bem. E isso está relacionado com o sonho, com o pesadelo. Vamos ver isso no nosso próximo estudo.